Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos falando direto do estúdio da Rádio Trianon e transmitindo através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, em ambas AltV e TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone aqui do estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Nesta segunda-feira, o advogado Marco Vinícius Petreluzzi. Doutor Petreluzzi, prazer tê-lo aqui. Prazer, grande prazer encontrar bons amigos aqui para debater. Sociólogo Getúlio Ranachiro. Boa tarde, Ranachiro. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com a participação de ilustres personalidades. Também o advogado Milton Flávio de Almeida. Zancopé, é uma alegria estar de volta no programa, cumprimentar os meus colegas aqui, participantes. Dr. Rubens Rezende. Ô Zancopé, boa tarde a todos, é um prazer renovado estar aqui. Essa é a minha dúvida, como anunciá-lo aqui? O Dr. Petreluzzi, eu posso anunciá-lo já, ele diz, eu sou advogado. Eu sou advogado também, né? Sim, sou advogado, empresário e ex-delegado de polícia. Mas a gente nunca perde essa coisa de... Não perde. Eu não sei se isso é bom ou não. Fui promotor com muito prazer, com certeza o Rubens foi como delegado. Sim, claro. Sim. São estágios da vida, né? Sim. Estágios da vida. Mas o protocolo eu fico preocupado aqui, sabe tem disso. protocolo, não. Olha, manifestantes que pedem a saída do presidente Michel Temer e novas eleições realizaram ontem em São Paulo maior ato desde o afastamento definitivo de Dilma Rousseff na quarta-feira. O protesto reuniu milhares de pessoas, começou na Avenida Paulista, transcorreu sem problemas até o Largo da Batata. Após a dispersão, porém, tumulto, policiais lançando bombas de gás lacrimogênio, PM e manifestantes, divergem sobre as razões da confusão, mas aí o que era pacífico depois do Largo da Batata se transformou num confronto. Petreluzzi, Rubens Rezende, Getúlio Ranachiro, Dr. Milton Flávio. Nós vamos conviver com isso durante um tempo, né? Porque o inconformismo com o resultado do impeachment. A gente sabe que o PT é uma força política importante no Brasil, articulada com movimentos sociais, onde você tem capacidade de mobilização de gente. Então, esse tipo de protesto vai acontecer sempre. O que é lamentável é que chegue no final, esses black blocs começam a arrumar uma confusão e, no fim, outras pessoas que estavam lá pacificamente acabam sofrendo as consequências, né? Então, o trabalho que a polícia tem que fazer é de monitorar essas pessoas que fazem com que esses incidentes ocorram e procurar agir preventivamente em relação a eles. É a única saída. Mas nós vamos ter muita manifestação durante muito tempo, pelo menos até o fim do processo eleitoral. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. No fim do processo eleitoral agora ou agora, depois ainda? Não, agora, porque, veja, nós estamos a um mês estamos a um mês de uma eleição importante, e isso mobiliza mais ainda as pessoas e tal. Acho que depois da eleição, a tendência é esse negócio acalmar. Tem muita coisa a acrescentar ao que o Petreluzzi disse, mas eu acho que ele vai diminuir, sim, ele vai diminuindo até por um motivo. Essas manifestações, elas são muito fruto de grupos, como o próprio ex-secretário que acabou de falar, ligados ao PT. E esses grupos, acho que a fonte secou, né? Agora não tem o dinheiro que eles tinham para promover isso. Como uma manifestação dessa custa caro.
Você botar... Mas a manifestação pacífica, eu imagino como tendo sido espontânea. Eu Você não acredito que eles tenham toda essa massa de manobra. Eu não acho, eu não vejo isso aí. Eu já vi algumas manifestações, várias, já acompanhei, principalmente a dos professores, que o Petreluz está conversando agora um pouco antes da gente entrar aqui no programa, e você vê que, no fundo, de professor mesmo, naquela manifestação, não tem a meia dúzia, se tivesse. O resto é tudo massa de manobra que eles vão arrecadando por aí, e através daquele velho lanchinho lá de mortadela, e mais cinquentinha, e mais um ônibus para levar e para trazer, isso custa caro. Para você botar 3 mil pessoas na Paulista, você precisa ter pelo menos 3 mil pessoas a 30 por ônibus, são 100 ônibus. E essas pessoas não vão sair da periferia para ir na Paulista, ninguém sabe o que Você é isso. inflacionou, R$50 é muita coisa, é um lanche de mortadela e R$10. R$10? Nossa, eu pensei que fosse 50. Eu ouvi dizer 50. Então eu acredito que, até porque a fonte secou, eu acredito que isso aí vai diminuir. E como o Petroluz falou, daqui a pouco novos interesses vão aparecer, principalmente com a eleição aqui em São Paulo. E eu acredito que o presidente mesmo já está firme, já foi reconhecido no mundo todo, exceto 2 ou 3 países aí sem importância no contexto geral. Eu acredito que vai acabar por si só. Eu acho que as manifestações são legítimas, mas é preciso ponderar o seguinte: enquanto eu acompanhei pelo noticiário da imprensa, enquanto a manifestação se circunscrevia à Avenida Paulista, a coisa foi tranquila, sossegada. Eu acho que até objetivamente a polícia atuou com muita tranquilidade no sentido de preservar aquelas pessoas que estavam na manifestação. Toda vez que há uma manifestação desse tipo, o que eu observo é o seguinte: no final delas sempre ocorre algum tipo de baderna que não se justifica, que eu acho que a polícia realmente aí tem que agir. Você vê um patrimônio privado sendo destruído, patrimônio público sendo destruído por vandalismo. Ora, eu fugi já de Brucutu, de Jato d'Água, provavelmente de Petroluz também. Quer dizer, nós somos de uma geração que sabia o que estava combatendo e sabia as consequências disso, mas jamais passamos a depredar bens públicos ou bens privados. Isso não pode acontecer. Eu acho que, nesse sentido, a polícia realmente tem que ser rigorosa, para garantir aqueles que vão à manifestação pacificamente, mas garantir também o bem público, o patrimônio privado e, sobretudo, a segurança depois que termina a manifestação desse tipo. Mas, Petreluz, você foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Aí, quando o Getúlio se refere a isso, se a polícia bate, a polícia é violenta. Se a polícia não bate, a polícia é frouxa. Mas esse é um dilema que o policial vai enfrentar a sua vida toda, né? Eu dizia, quando estava no governo, na secretaria, que a polícia é uma espécie de geni da sociedade, né? Então, se você está precisando dela, a polícia é ótima. Se você não está precisando dela, a polícia é um horror, né? Então, e isso eu acho que é uma coisa até que vem lá nos nossos arquétipos, né? Porque, por exemplo, você quer ver, eu outro dia assisti, aliás, um espetáculo lindíssimo, aquele filme do Chaplin, Luzes da Cidade. Né? O povo vibra quando ele chuta o traseiro do policial, né? Porque o policial ele é a representação do Estado, a representação do poder, as pessoas têm as suas frustrações, etc, etc. Agora, a polícia tem ela tem o monopólio do uso moderado da força, né? Ela tem esse monopólio, só ela pode fazer isso. Só ela pode vir para a manifestação, preparada, com bombas, etc, etc. Acontece que isso é desde que o mundo é mundo. Um pequeno grupo, no meio de milhares de pessoas que estão lá apenas para realmente se manifestar, um pequeno grupo acaba gerando uma enorme confusão. E a polícia, na hora de reagir, muitas vezes reage e acidentalmente atinge pessoas que não era para atingir. Isso é normal, acontece em qualquer local do mundo. Na outra manifestação que houve aqui na Paulista, tem uma amiga minha que é petista, veio manifestar, mas é uma pessoa ultra tranquila e tal.
E estourou uma bomba lá perto dela, um estilhaço acabou atingindo. Então, essas coisas acontecem, né? Agora, o ideal seria a polícia, eu sei que isso é feito, né? Faça um trabalho preventivo, identifique quem são essas pessoas, esses black blocs e tal, e procurar agir preventivamente, né? Não é simples, eu sei que não é simples, mas esse é o caminho e tem que se aprofundar cada vez mais nisso. Só para complementar o que o secretário está falando, precisamos notar também o seguinte, que quem faz esse tipo de manifestação, ele procura a divulgação do movimento. E essa divulgação realmente ela é eficaz no momento que aparece uma vítima. Sem a vítima, nós não estávamos discutindo isso hoje, se não houvesse a bagunça, se não houvesse nada. Então existe uma provocação desse pessoal. Para quê? Para procurar uma vítima, para surgir uma vítima. No fundo, eles querem uma vítima. Tendo a vítima, aí sim, passa a ser notícia, fica todo mundo defendendo e gera uma nova passeata, um novo movimento para discutir sobre isso. Então, é provocado isso aí. A polícia não tem, fica numa situação, ou deixa a baderna, ou vira réu. Dr. Milton Flávio, deixa eu acrescentar um outro item. O presidente Michel Temer, como chefe de Estado definitivo da cúpula G20 na China, qualificou a reunião de encontro produtivo, diz que o fato de estar ocupando o poder representa o retorno da estabilidade e da credibilidade ao país. Lógico que recebeu críticas, né, de cada um deles. O Papa Francisco pediu que Deus ajude o Brasil e todo o povo brasileiro neste momento triste. Na verdade, eu também não entendi muito bem o que o Papa quis dizer com essa declaração. Se ele estava fazendo uma crítica ao processo de impeachment brasileiro ou se simplesmente ao fato do povo brasileiro estar de alguma maneira dividido entre aqueles que apoiaram o impeachment e aqueles que não apoiaram o impeachment. Eu acho que, de fato, o que é louvável é que houve, por parte do atual presidente, um esforço grande para comparecer à reunião do G20. Acho que isso é importante, porque é uma forma de legitimar, como o Dr. Rubens disse, um poder constituído no país. Isso, aparentemente, foi ratificado pelos outros países, ou pelo menos pelos principais países do mundo, o que é bom. Há, por parte da imprensa internacional, uma visão diferente da visão brasileira a respeito do processo de impeachment. Isso é bastante flagrante quando você vai viajar. Eu tive recentemente na Europa e de lá, de fato, não há uma noção clara a respeito do processo de impeachment e de como esse processo transcorreu. Então, eu acho que, de fato, há uma visão diferente de quem mora fora do Brasil e de quem mora no Brasil, mas acho que o presidente está no papel dele de se fazer representar nesse evento que é tão importante. E mais do que isso, eu estou mais curioso para saber o que ele vai trazer como novidade nas tratativas internacionais, de acordos que eventualmente tenham sido celebrados, em especial com a China, porque acho que de fato isso pode impactar positivamente para a economia e fazer com que o Brasil saia desse atoleiro sob o aspecto econômico. Acho que o aspecto político ainda vai tomar um pouquinho mais de tempo, mas pelo menos no aspecto econômico seria um bom início se ele desse algumas medidas positivas. Se ele tratasse de algumas medidas positivas. Está sorrindo aí. Eu acho que o Papa deu uma de brasileiro, porque ou na de verdade argentino. Não, deu uma de brasileiro, com o pé em duas canoas, tá certo? Porque na verdade o comentário dele dá para ter duas interpretações, sim, claro. Tá certo? Uma no sentido positivo, outra no sentido negativo em relação ao presidente Michel Temer e a própria situação do país. Mas, no fundo, ele reza, como eu acho que todo mundo deve rezar, para que realmente o Brasil encontre o caminho do seu destino. Quer dizer, nós temos que superar toda essa fase. E acredito que realmente esta ida do presidente Michel Temer à reunião do G20 é uma forma inicial da inserção novamente do Brasil nesse caminho do pacto internacional, ou seja, realmente da comunidade internacional, porque há alguns anos para cá o Brasil perdeu realmente o protagonismo em relação ao cenário internacional. Nós passamos a ser uma potência de quinta categoria.
tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista das relações diplomáticas ou da diplomacia. Oxalá nós possamos recuperar esta coisa que, ao longo de muito tempo passado, o Brasil conseguiu realmente chegar. E eu espero que este novo rumo venha rapidamente. Rubinho, você como empresário, teve no programa recentemente, no Gente que Fala, conversando exatamente sobre investidores brasileiros em Portugal. Sim. Qual é a repercussão deste momento político lá na Europa, Portugal, que é a porta de entrada? Eu estou levando vários investidores brasileiros, investidores não, industriais principalmente, para montar empresas em Portugal, porque as vantagens que Portugal oferece são enormes. Portugal é África, mas com sede em Portugal e principalmente no norte de Portugal, na região do Porto, por ali. E todos os empresários brasileiros que estão indo para lá estão sentindo a diferença entre trabalhar em Portugal e trabalhar no Brasil. Você tem uma ideia, um funcionário, um empregado lá, ele recebe, o patrão, o dono da empresa, ele paga um salário e mais 35% para a Seguridade Social. Então, se um indivíduo ganha mil euros, vai custar para o empresário 1.000 euros de salário e mais 350. É só. Aqui um empresário é mais que o dobro e você tem uma série de problemas de justiça do trabalho, de sindicato, de um monte de coisa, de regalias que o empresário tem, que os funcionários têm, que o funcionário sai muito mais caro. O que acontece? Ninguém contrata. Então lá a facilidade é maior. Agora, com relação a esse aspecto aí, eu vejo também isso. Eu acho um mal que o PT fez de ficar divulgando essa história como golpe, como não golpe. Então, os jornalistas, aqueles que vieram aqui, que mais ou menos são ligados à esquerda, ou que não ouviram só, não se aprofundaram no tema, eles acabam levando essa imagem para lá. E os brasileiros que estão lá, e esses que estão indo agora, já os que estão lá, mas têm famílias aqui, então conversam bastante e já tentam quebrar essa imagem, mostrando que realmente nós passamos por um processo absolutamente legal, um processo jurídico perfeito e que não tem nada que falar. O impeachment existiu e não foi golpe. Petreluzzi. O Papa já tinha antes, né, se manifestado assim, estranhando um pouco a questão, até porque eu acho que as conexões que ele tem... Ele é argentino, ele não deveria estranhar nada do que acontece aqui. Na verdade, lá acontecem coisas piores. Ele recebeu uma senadora, se não me engano, não é que foi lá explicar para ele, eu não sei quem foi, mas ele recebeu em audiência tudo, acho que por isso também que ele ficou meio... Depende da senadora que foi. Mas eu acho que o Papa, ele baixou o tom, né? Quando ele diz que é um momento triste, ele baixa o tom e coloca um tom, acho que é adequado. Porque eu também acho que ninguém fica feliz de ver o seu país passar por uma crise institucional, né? A segunda, né? E é lógico, o processo de impeachment não é um processo exclusivamente jurídico. Ele tem que ter uma base jurídica, e esse tinha, mas fundamentalmente ele tem um fundamento político, né? Se o Brasil tivesse as mil maravilhas, ia receber lá uma advertência do TCU pelas pedaladas e tal, e tudo continuaria. Porque isso é a dinâmica da política, isso não é ilegítimo, né? O processo de impeachment é um mix, vamos dizer assim, de condições jurídicas e questões políticas, né? Agora, o Temer fez uma força danada para ir para o G20 já como presidente efetivo, né, não como substituto, até porque ninguém gosta de negociar com interino, né? Eu acho que o Brasil vai sofrer ainda um pouco essa crise de legitimidade, até porque o pessoal do PT... eles têm muitas conexões, né, internacionais e tal, isso vai continuar, mas o que eu estava dizendo agora há pouco, a gente comentava, tá bom, o pessoal está lá protestando e tal, qual é a saída institucional que esse pessoal quer? Não existe. Quer que o Temer renuncie? E quando o próprio Lula pediu diretas já? Pois é, só se o presidente renunciasse, fizesse um grande acordo político. Mas são 2 anos agora para a eleição, 2 anos e pouco, né? Então eu acho que tem que tocar esse governo.
Eu acho que a próxima eleição presidencial vai ser muito interessante. Porque se você olhar o quadro, não tem ninguém interessante. Você pergunta para as pessoas, ninguém acha que alguém não há novidade, né? Pode ser... O Brasil vive uma escassez de reservas morais. Né? Se você pensasse de tempos atrás, você tinha várias reservas morais. Alguém que, por exemplo, num momento de crise, pudesse unir o país. Lógico que unir não quer dizer unir todo mundo, sempre tem, mas você ter uma unificação em torno desse personagem. Quando você olha todos os personagens que são mencionados para a próxima eleição, você não consegue achar, não existe essa figura, né? Então isso vai ter que ser construído, não sei como vai ser, mas que vai ser divertido, eu acho que vai. É divertida. Eu acho que é exatamente isso. Acho que de fato não tem uma liderança para a próxima eleição. Nós vamos ter que esperar para verificar como as eleições vão transcorrer, se alguém vai aparecer de novo, acho difícil também, né? Mas, como o Dr. Petreluzzi disse, é algo para a gente aguardar mais um pouquinho. Não há hipótese de ter antecipação das eleições, quer dizer, seria algo absolutamente inconstitucional. O PT vai voltar com essa história da emenda constitucional para antecipação das eleições, mas não existe hipótese para que isso pare de pé. Ele pede eleições diretas. O Brasil existe eleições diretas. Exatamente. Então, eu acho que aguardar agora esses 2 anos é um período curto para que se faça alguma coisa. Acho que se o governo... Se nós sairmos nesses 2 anos melhores do que estamos hoje, um pouco mais equilibrados sobre o aspecto econômico e político, já vamos estar no lucro. Pois não? Não, queria só fazer uma ressalva aqui com relação ao seguinte: em política, como em tudo, não existe vácuo. E esse vácuo pode surgir aí um salvador da pátria, pode surgir não tem dúvida. Esse é o grande problema. De repente aparece. Não, e nós temos aqui uma força muito forte, que são das igrejas, né? Essas igrejas juntas todas aí, apareceu um Salvador, um Messias, uma figura desse tipo. E já aconteceu no Brasil com o Collor, que de repente surgiu do nada lá das Alagoas e chegou aqui e virou presidente da República sem ter estrutura. Caçando Marajás. Caçando Marajás, eu me lembro disso. Caçando Marajás. O discurso dele, todo mundo achava uma maravilha. O homem, nossa, ele caça Marajá, que coisa incrível. É uma coisa, e esse é o problema importante. Então, eu acho que tem que ver quais são as pessoas mais viáveis e acreditar nelas, e ver, e discutir, levar, colocar, não deixar o vácuo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, você colocou muito bem, de que nós vamos ter candidatos a salvador da pátria nessa próxima eleição. O meu palpite é que eles vão sair do Judiciário e do Ministério Público. Porque tem essa coisa da Lava Jato, né, que as pessoas acham que é tudo maravilhoso e tal. Teve o processo do Mensalão, etc. Figuras que tiveram protagonismo por aí são pessoas que podem perfeitamente preencher esse figurino do salvador da pátria, do antipolítico. O Joaquim Barbosa é um. Agora, será que ele teria condições de ser presidente do Brasil? Não, ele é uma pessoa culta, mas será que ele é político? Eu não acredito nele. Eu acho que as condições vão ser dadas desde que, em primeiro lugar, o Brasil consiga a estabilidade econômica. Isso é básico. Neste semestre restante e no primeiro semestre do ano que vem. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, no próximo ano, nós façamos a reforma política. Porque qualquer que seja... interrompê-lo, mas reforma política feita por políticos? Não, eu acho que... Então não vamos falar em reforma política, vamos falar em algumas emendas possíveis de serem votadas e aprovadas. Por exemplo, o problema da cláusula de barreira. Aí o PCdoB pode chiar. Eu acho que dessa vez o PCdoB pode chiar, todo mundo pode chiar, mas essa cláusula de barreira, eu acho que tem condições de passar e deve passar. Se lembrar que passou pelo Legislativo. Exatamente. Quem brecou foi o Judiciário. Quem brecou foi exatamente o Judiciário. Exatamente, bem lembrado. Segundo, o problema da proibição da coligação. Eu sou até mais radical. Eu acho que se deveria proibir a coligação no primeiro turno, porque a lógica dos 2 turnos é a lógica do parlamentarismo, que quando se estava discutindo na Constituinte o parlamentarismo, presidencialismo, o corpo da nossa Constituição é parlamentarismo. E votou pelos 2 turnos.
Ora, se você tem 2 turnos, no primeiro turno, os partidos dialogam com a sociedade, né? Colocam as suas propostas, sua ideologia, seus projetos. No segundo turno, se coligam de acordo com a afinidade. Tá certo? Então, eu acho que esses 2 pontos são pontos essenciais, junto com a reforma econômica, com o ajuste econômico. Eu acho que a partir daí é que nós vamos ter, por exemplo, aí eu acho praticamente viável, por exemplo, uma candidatura de gente que venha do Ministério Público, de gente que venha do Judiciário, tá certo? Que não esteja maculada com Lava Jato ou com qualquer outro processo. Mas, se nós não tivermos pelo menos um mínimo de reforma política, não adianta. E tem uma coisa só, Getúlio. Nós estamos aqui fazendo um exercício de futurologia e tal, não sei o quê. Agora, tem algumas coisas que são muito concretas. Anunciam-se novas revelações na Lava Jato. Isso está em todos os jornais, que isso está para acontecer a qualquer momento. Aí muda tudo, porque se atingir pessoas que estão no primeiro escalão desse novo governo, aí começa tudo de novo. Potenciais candidatos. Então, e a gente não sabe, porque por enquanto o que passa são coisas vazadas, que a gente não tem certeza se são legítimas. Acho que o imponderável disso tudo é Lava Jato. Mas é Lava Jato, ao que tudo indica, terá próximos capítulos. Né? Nós vamos para o intervalo. Gente que Fala retornará em instantes. Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, São Paulo, 3289-3580. A Maria do Socorro da Vila Guilherme, ela faz um comentário, ela elogia todos. Parabéns aos comentários isentos e coerentes sobre a manifestação de ontem. Muito diferente de vários que ouvi que preferiram taxar todos os manifestantes como vagabundos, diz a Maria do Socorro da Vila Guilherme. Então, parabéns a todos. Jaime do Jardim Bonfilhori Petreluzzi. Não será temerário a PM paulista jogar bombas contra jornalistas, inclusive estrangeiros, como ocorreu ontem? Grande Jaime. Realmente. É lógico, quem é a favor de jogar bomba em jornalista, né? A não ser aquele que o jornalista criticou. Esses talvez gostassem de jogar uma bomba no jornalista. Mas, como eu disse antes, quando tem gente arrumando confusão no fim de uma manifestação, aí o negócio é complicado, porque o jornalista também, ele faz isso, ele vê onde está a confusão e vai, é o papel dele. Então, por isso que muitas vezes acontece de atingir o jornalista. Agora, eu não vi o fato, não posso dar uma opinião sobre o fato concreto. É a mesma situação de uma briga no estádio de futebol, tá certo? Quando duas torcidas começam a brigar. A polícia é obrigada a intervir. E muitas vezes, como é que você intervém para controlar a massa? Muitas vezes lançando bombas lacrimogêneas. Getúlio, Marcos de Pinheiros, você nunca ouviu essa pergunta aqui. Quantos quilômetros de metrô foram construídos e colocados em operação nos últimos 21 anos em São Paulo? A pergunta é do Marcos de Pinheiros. Ele e o Jaime se alternam. Eles e o Jaime. Olha, eu acho que nenhum quilômetro por enquanto, o que está prometido para o final deste ano. Rubens, Mariana da Lapa, não será uma tragédia anunciada a superlotação do sistema prisional e o excesso de internos na Fundação Casa? Isso é óbvio. Sim, Posso transferir para o Petreluzzi? Não, mas é fácil de saber. Precisa ser feito isso, é alguma coisa. É necessário que se construa novas casas, que se construam novas penitenciárias, mas e cadê o dinheiro para isso? É complicado. Eu acho, por exemplo, não sei se o Petreluzzi concorda, mas eu acho que isso aí poderia ser feito, como nos Estados Unidos, de fazer uma parceria público-privada.
Não sei se a viabilidade, foram feitos estudos sobre isso, não sei como é que ficou, não acompanhei. Mas seria interessante, a iniciativa privada faz o presídio, faz a casa, administra, ganha, obviamente, um negócio justo e pronto, e tira esse ônus do Estado. Eu acho uma solução. O problema é que a cadeia, a construção dela não é cara, não é tão cara. Não. O caro é você manter a cadeia, né? A cadeia... Muitas vezes, alguns empresários até já falaram isso para mim, falaram assim, olha, a cadeia é um hotel, né? É um hotel que a pessoa, tá aí, tem gente que investe em hotel, com restrições. Por que não investir em cadeia? Mas a gente tem que reconhecer que aqui em São Paulo, esse problema, olha, sem brincadeira, se for delegado, você lembra, quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos uma estatística que era cruel, que era a estatística de fugas mensais. Porque o sistema era todo permeável, né? Felizmente, nós conseguimos, isso começou com o Mário Covas, continuou com o Geraldo, conseguimos tirar os presos da Polícia Civil, que era um problema... Todos os presos, inclusive, né? Eram presos que ficavam nos distritos, nas cadeias. Nos distritos. Isso foi uma coisa que foi concebida ainda pelo Mário Covas, né? Nós começamos a implantar e a gente fazia o seguinte, porque várias vezes tentaram tirar os presos, né, da polícia. E aí, o que acontecia? Ficava vazio, dali a pouco vinha chegando mais gente e enchia. Até que um dia eu falei... A polícia continua. Eu falei para o Mário Covas o seguinte, falei, vamos fazer o seguinte, quando a gente tirar os presos, vamos derrubar as grades. Porque é o único jeito de não encher de novo, que a gente vai garantir que não vai encher de novo. E o Covas, que o Getúlio conhecia como ninguém, né, sempre aquela inteligência inquisitiva, falou, você é louco, nós vamos ser processados por destruir o patrimônio público. E aí, aos poucos, no convencimento, ele topou. E a primeira cadeia que nós fizemos isso, ele ainda foi um pouco antes dele se afastar para a segunda cirurgia e tal, depois ele não pôde ir mais. E eu fiz várias com o Geraldo. A gente ia lá, tirava os presos e pá, derrubava a grade. A carceragem. Aí, deixava tudo quebrado ali e falava para o delegado, olha, você trata de ocupar isso rápido, senão o pessoal vem aqui e faz. E aos poucos, com essa política, se conseguiu. Então, hoje o sistema é muito melhor do que era no passado. Só que ele está ficando grande demais. Aqui em São Paulo, eu imagino que nós já devemos estar em torno, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, de 200 mil presos. Né? 200 mil presos, gente, é um negócio enorme. Você gerir, dar alimentação, segurança, é muito difícil. Tanto que o nosso sistema tem problemas. Mas temos que reconhecer que ele já foi muito pior do que é hoje. E só para complementar, 200 mil presos, fora que existe mandatos de prisão, que chega no número metade disso, mais de 100 mil mandatos de prisão para serem executados. Ou seja, se for executar esse mandato de prisão, todos esses mandatos, para onde vai? Não cabe, não tem como. Dr. Milton Flávio, Renato de São Caetano, nem sei se é a tua área, pergunta sobre depoimento por videoconferência, a tua análise, a tua posição sobre isso. De fato não é a minha área, eu não atuo na área criminal, mas os depoimentos por videoconferência é um instrumento que na verdade vai se difundir também para as outras áreas do direito. Já se cogita em depoimentos no âmbito trabalhista, no âmbito civil também, por videoconferência, inclusive as próprias audiências serem realizadas através de novos meios de tecnologia. Eu sou favorável, com algumas ressalvas. Nada tira a presença ali do magistrado para mediar uma situação, ou para interrogar alguém, ou para colher um depoimento. É muito importante a presença física dele. O olho no olho. O olho no olho, até para ele identificar se a pessoa está ou não falando a verdade, se ele está sendo ou não instruído, quer dizer, de uma forma equivocada. Eu acho que eu sou favorável às novas formas de tecnologia para as atividades jurídicas como um todo. A gente vem passando por uma transformação grande nesse sentido, mas existem algumas situações onde a presença física eu entendo ainda como fundamental. Petreluzzi, acho que você praticamente respondeu, mas a Carla do Paraíso insiste. Em que época havia melhor segurança pública na tua gestão como secretário ou atualmente? Dá para fazer uma comparação? Eu acho que está se evoluindo. Eu não gosto de fazer essas comparações porque parece tudo cabotinismo, né? Mas eu acho que eu consegui deixar
a situação bem melhor do que eu encontrei. Conseguimos reduzir o homicídio pela primeira vez e tal. Depois isso continuou. Eu acho que hoje, acho que houve momentos em que houve recuos nesses anos, nesses quase 20 anos. Mas eu acho que a segurança pública em São Paulo, ela não é uma maravilha, ela tem um monte de problemas e tal, mas se você for comparar com qualquer outra grande cidade do Brasil, ou grande estado do Brasil, São Paulo está muito à frente, e hoje é a polícia mais bem equipada, mais bem treinada, com índices melhores e tal. Mas tem muito problema, tem muita coisa ainda para nós chegarmos, por exemplo, no nível de cidades como Nova York, como Londres, né, que tem muito mais recursos e por isso conseguem ser melhor. Mas eu acho que São Paulo vem evoluindo e o que me orgulha é dizer o seguinte: acho que a minha gestão foi parte dessa evolução, mas depois acho que ela continuou evoluindo. Algo acrescentado? Essa pergunta foi feita para mim na última vez que eu estive aqui. E eu falei na época, é isso aí que o secretário falou, que é difícil você comparar, você pegar um e falar, não, esse aqui está melhor, não é time de futebol, ganhou de 4, perdeu. Não é isso, é tudo uma questão de processo. E o processo é sempre uma evolução. E como o Petreluzzi disse, ele colaborou com essa evolução, outros também colaboraram, e tudo vai não crescendo, vai não crescendo. A necessidade mesmo é de maior investimento, mas aí é um problema geral, que é a total falta de dinheiro para todo mundo é escasso. Os problemas são maiores do que as verbas. Mas eu acredito que nessa evolução, que o Petreluzzi ajudou muito a ser feita, e nesse processo é a partir daí que isso aí que vai melhorando a segurança. E só falando um pouquinho da questão do dinheiro, a educação tem um dinheiro carimbado, a saúde tem um dinheiro carimbado, a segurança não tem. Então, na hora que dá crise, e esses são os 3 setores que mais gastam dinheiro de governo, na hora da crise, de onde você tira? Você tira da segurança, os investimentos são diminuídos. Veja a questão de construção de cadeia. Segurança é muito mais do que só a polícia, né? Ela tem um monte de outras coisas, como a área penitenciária, etc., polícia técnico-científica. Mas na hora que dá a crise, a segurança é a primeira a sofrer. Por isso que naquela época eu quis até fazer uma taxa específica para a segurança, que é uma coisa que Nova York tem, que Chicago tem. Mas foi bombardeado. Mas é natural, você quer criar um imposto, você evidentemente vai ser bombardeado. Mas se você mostrar como ele pode funcionar, e a vantagem da taxa... Não deixaram nem você mostrar. Não, a vantagem da taxa é que a taxa fica vinculada àquele gasto. Diferente, por exemplo, CPMF, que foi feita dizendo que era para a saúde, mas o dinheiro entrava todo no Tesouro. E quando o dinheiro entra no Tesouro, não tem jeito. Quem manda é o chefe do Executivo e o secretário da Fazenda ou o ministro da Fazenda, né? Agora, taxa não. Taxa, ela vai para um fundo e obrigatoriamente, legalmente, tem que ser utilizada para aquela finalidade, né? Mas eu acho que um dia nós vamos até chegar nisso, porque precisa. A segurança pública, falta de recurso é muito grande. Dr. Rubens Rezende, aliás... falando do teu nome, mas é extensivo ao Milton Flávio, ao Getúlio Ranachiro, Petreluzzi. Vereadores de São Paulo querem uma CPI para investigar o desvio de recursos públicos em projetos de revitalização da Cracolândia no centro da cidade. Traficantes que agiam dentro... CPI, quer dizer, mais um inquérito, né? Isso é você, porque você é delegado. Mais um inquérito, uma comissão parlamentar de inquérito. O que isso vai resolver? Eu não vejo muita prática nisso. É mais um movimento político numa véspera de eleição, uma beleza, né? Para o deputado que for, para o vereador, perdão, no caso aqui dos vereadores, da Câmara Municipal, vai dar notícia, vai dar jornal, tudo, mas o resultado prático eu não vejo nenhum mesmo, não vejo nenhum. Eu concordo com o Dr. Rubens, plenamente. Eu não vejo razão de ter uma CPI para esse fim específico, a não ser criar algum tipo de vitrine para os interessados. É uma situação, ao meu ver aqui, que envolve funcionários que atuam especificamente nesse programa. A Prefeitura tem condição de apurar, enviar para o Ministério Público, para a Polícia, para cumprirem o seu papel e resolver essa questão. Aliás, acho que as CPIs, em geral, no Brasil, vêm perdendo, de tempos em tempos, força, né? Tá difícil de lembrar a última CPI que efetivamente entregou algum resultado positivo
para o país. Dos Correios, né? Que deu no mensalão. Exatamente. Sociólogo Getúlio Ranachiro, Olha, tá? Eu acho que, em particular, essa CPI da Câmara, às vésperas das eleições municipais, é um pouco suspeito. Mas eu diria o seguinte: o papel do legislativo foi muito suprimido. Em certo sentido, por exemplo, você não hoje é muito difícil um projeto de lei de um deputado, de um vereador ser aprovado a menos que realmente não haja custo no projeto que ele está elaborando. Ou seja, o papel se restringiu muito àquelas emendas ou aquelas leis que não significam que não onerem o erário. Que não onerem o cofre público. Então, o papel do legislativo ficou muito mais na área da fiscalização, né? Dessa maneira eu acho que a CPI, desde que bem baseado, desde que você não tenha realmente uma finalidade eleitoral, como me parece que é esse caso, porque está na véspera da eleição, eu acho que até você devia ter uma moratória no período eleitoral, em termos de abrir. E todos os vereadores estão encerrando o mandato. Pois é, exatamente. Então não. Mas fora isso, eu acho que você tem uma ferramenta importante no legislativo, na medida em que o papel do legislativo está se circunscrevendo cada vez mais à parte da fiscalização do Poder Executivo de outros poderes. De modo que eu sou favorável, evidentemente, desde que não haja este sentido demagógico, esse sentido populista de você utilizar este instrumento, até mesmo como instrumento de extorsão para eventuais suspeito ou testemunhas de alguma coisa. Portanto, eu vejo com cautela, mas eu acho que é um instrumento muito importante no legislativo. Dr. Milton Flávio, o ambiente corporativo em milhares de empresas brasileiras que lidam de forma direta e indireta com o poder passa por fortes mudanças. Os empenhos das autoridades nas sucessivas fases da Operação Lava Jato têm uma forte influência no âmbito corporativo, particularmente em função do impulso que deu à implantação da lei anticorrupção. Isso é absolutamente verdadeiro. Não faltam exemplos de empresas hoje imbuídas em criar um setor de compliance eficiente para evitar problemas relacionados à lei anticorrupção. Os empresários estão cientes que essas questões são cada vez mais importantes. O Brasil hoje está inserido dentro de um mercado internacional. Então, se não é um problema que os empresários cobram aqui internamente, o fato é que o investidor de fora encontra uma série de limitações de investimento se eventualmente o empresário tiver algum problema relacionado com a lei anticorrupção. Os fundos de fora não conseguem investir, por exemplo, se você tiver um presidente preso da empresa. Enquanto ele estiver preso, não há investimento nenhum. As empresas estão cientes disso, há um trabalho efetivo interno das empresas para desenvolver programas relacionados com a lei anticorrupção, sistemas de compliance, como eu disse, e de fato há um impacto, eu acredito, positivo que a gente vai sentir no futuro. Aliás, hoje eu li uma notícia que uma das grandes empreiteiras do Brasil está à venda, Camargo Corrêa, exatamente porque está desistindo de atuar no mercado de construção brasileiro, que não deixa de ser algo simbólico, né? Uma das grandes empreiteiras do Brasil desistindo de atuar num ramo que atuou durante muitas e muitas décadas. E essa lei, ela foi mais ou menos imposta ao Brasil, não é? Porque os países que já têm o compliance há muitos anos, como é o caso dos Estados Unidos, as empresas não podiam mais aplicar nada aqui no Brasil, porque não existia essa lei. E o Brasil é signatário de um eu não sei direito, alguma coisa internacional aí. A OCDE, que prevê que tem. E essa lei e essa lei foi editada, foi de 2013, né? 2013, que é de janeiro de 2013. Foi a Dilma que fez, ela foi a primeira também a querer já dar uma mudada na lei. O promotor Petreluzzi, como analisa aqui? Eu até escrevi um pequeno livrinho sobre a lei anticorrupção, logo que ela foi lançada. Eu acho que ela é um avanço, porém,
precisa tomar cuidado, porque tem muitas empresas, instituições financeiras, sobretudo, que estão levando o compliance um pouco além do razoável, né? A política de compliance da empresa, ela não pode ser discriminatória. Por exemplo, eu já tive casos de pessoas que me procuraram que o banco não quer abrir conta porque ela teve um problema, porque o pessoal de compliance acha que não deve abrir a conta. Bom, mas se uma pessoa não puder abrir conta nenhuma, a pessoa vira um pária social. Então, tem algumas coisas que precisa sintonizar, né? Mas a lei anticorrupção, ela é resultado de acordos internacionais, como bem disse o Rubens, quer dizer, isso era inevitável. Não foi vontade política da Dilma. Aliás, quem mandou o projeto foi o Lula e depois a Dilma aprovou. Mas isso é coisa do Itamaraty, que precisava, senão o Brasil sofreria algumas sanções. Mas quando se fala na proibição de uma empresa que tenha processos, vamos simplificar dessa forma, não poder fornecer, não poder atuar junto ao governo... Isso é uma das sanções da lei. Mas já existia. Não, mas era diferente. Existiu isso. Era diferente. Hoje, com a lei anticorrupção, a que existia antigamente era a lei de licitações. Sim. Mas na lei anticorrupção, isso é muito mais abrangente. É verdade que ela não está sendo aplicada ainda em grande escala, mas ela está sendo, por exemplo, muito aplicada na Lava Jato. Porque ela prevê sanções administrativas e pecuniárias gravíssimas. Essas indenizações milionárias que a gente ouve por aí, que estão saindo na Lava Jato, estão sendo feitas com base na lei anticorrupção. Tanto que tem que participar vários órgãos para fechar o acordo. Hoje eles fazem o seguinte: o acordo de leniência, ele é feito, envolve o crime, envolve lei anticorrupção e envolve lei de improbidade. Porque nós tínhamos uma situação maluca. O cara fazia um acordo no crime, aí depois vinha o outro promotor e pau em cima da lei de improbidade. Aí vinha o outro e pumba, a lei anticorrupção. Então, falando, não, peraí, vamos fazer um acordo em tudo para as coisas poderem funcionar. Algo a acrescentar, Getúlio? Antes da lei, você para impedir a participação de uma empreiteira, ela primeiro tinha que ser declarada inidônea, coisa que raramente no Brasil aconteceu. Agora, outra coisa, essa lei anticorrupção e todo esse ambiente corporativo que está se criando foi graças à informática. Na verdade, se nós não tivéssemos um sistema informatizado o mundo todo, você não teria a globalização das informações, não é? Que é extremamente importante. Hoje, por exemplo, o cruzamento de dados de alguém que tenha recursos lá fora com as autoridades brasileiras aqui dentro do país é muito grande. Vai ser obrigatório a partir de 2017, por isso que se fez esse programa de repatriação. Porque quem tiver dinheiro fora e tal, a partir de 2017 o fisco aqui vai saber. Mesmo que não tenha declarado. Então é um negócio realmente se avançou muito por causa dessa modernização na era da comunicação. Raul Jafé está mandando um abraço a todos através do Facebook, está nos acompanhando pelo Facebook. Mas, Petreluzzi, quando você fala o dinheiro repatriado, e vai para onde? Não, é o seguinte, ir para o tesouro vamos imaginar o seguinte: alguém tem 10 milhões de dólares não declarado lá fora. Essa pessoa pode pagar um imposto e mais uma multa, que calcula se vai dar em torno de 20% disso. Mais o imposto, e aí, mais em torno de 15%. Aí ela paga isso. Isso não quer dizer que ela tem que trazer o dinheiro para cá. Ela pode deixar o dinheiro lá. Tem que declarar. Mas tem que passar a declarar todo ano e tal. Tem algumas polêmicas aí que, como você calcula esses 20%, que vai dar ainda muito pano para manga. Mas não está sendo tanto quanto... Eu hoje vi várias notícias que vai arrecadar tanto e tal, mas não é tanto assim, porque eu vejo que tem muita gente que não tem liquidez para pagar. Quer dizer, como é que... Você imagina o patrimônio do cara, tem gente que tem patrimônio todo fora. De repente você fala, você tem que pagar 20% numa tacada só do seu patrimônio. É difícil quem tem a liquidez para isso. E as taxas de juros aqui são altíssimas, também varia muito. Você não pode pegar.
ainda está meio confuso isso, mas eu acho que a lei é boa e acho que as consequências dela, a partir de 2017, esse monitoramento constante, eu acho que quem não entrar, e os bancos sobretudo, os bancos estão chamando os clientes, bancos suíços, estão chamando os seus clientes lá, falam, olha, essa conta aqui e tal, precisa regularizar e tal, porque senão o compliance do banco vai em cima. Mas não é o atrativo desses bancos que Pois mudou. Por exemplo, a Suíça já há algum tempo vem se desvinculando dessa coisa de dinheiro sujo. Conta numerada, que era o grande, a famosa, né, e tal. Isso migrou para Panamá, migrou para alguns outros locais, ilhas... Caimãs, Liechtenstein. E tem um monte, tem paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos, por exemplo. O estado de Nevada é paraíso fiscal. Então tem muita... Só que com a compartilhação de informações, isso tudo vai sofrer uma queda muito grande. Chega no Uruguai? O Uruguai já chegou. O Uruguai está chamando, eu tenho visto isso, está chamando clientes e dizendo, olha, tem que acertar isso aqui, senão... Por isso, Zancopé, seus dólares tem que guardar debaixo do colchão. E aquele quadro do Picasso que você tem lá em Paris, eu não sei o que você vai trazer. Chegou, acho que está chegando eu acredito que hoje os empresários e as pessoas como um todo devem se atentar que os controles do Estado são muito amplos. O cruzamento de dados faz com que você consiga as informações que quiser. Então, acho que de fato o Estado está dando uma oportunidade para que as pessoas que queiram regularizem o seu patrimônio, e acredito que o próximo passo eu dei oportunidade. Quem regularizou. Quem não regularizou, agora estou recebendo informações através de diversos tratados, FATCA, tratados que foram celebrados aí com o Brasil ao redor do mundo, Estados Unidos, países ibero-americanos, etc. E vão acabar recebendo essas informações, a Receita vai acabar recebendo essa informação e vai acabar autuando as pessoas. Então, de fato, é algo que precisa ser... tratado com muito carinho pelas pessoas que têm esse recurso lá fora. Falando bem no popularesco, a grande malandragem é ser honesto, viu? Dr. Milton Flávio, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Prazer é meu, Zancopé. Estarei sempre à disposição de vocês. Getúlio Ranachiro, sempre muito obrigado pelo convite e parabéns também e meus cumprimentos aos demais companheiros. Dr. Rubens Rezende. Eu que agradeço. Sempre que eu venho aqui aprendo bastante, né? E hoje foi um dia desses. Muito obrigado e até a próxima. Dr. Marco Vinícius Petreluzzi. Um grande prazer reencontrar aqui o Getúlio, companheiro do Prefeitura, né? Do Mário Covas, tanto tempo, os outros companheiros de mesa, sempre uma conversa excepcional. E rever você também, Zancopé, e toda a turma aqui do Gente que Fala. Um grande prazer. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.